Olá, seja bem-vindo à pós-graduação do Grupo Educacional UNES. Sou o professor Alessandro Messias Moreira, doutorando em Educação pela Unimep, mestre em Desenvolvimento Humano pela Unital e graduado em Psicologia pela Unifenas. Sou professor de graduação e de pós-graduação aqui no Grupo Educacional UNES e coordenador de cursos de pós-graduação. Na aula de hoje, pretendo, junto com você, pensar alguns aspectos importantes relativos à pesquisa científica. Nesse sentido, vamos começar a pensar o que é pesquisa. Para responder essa questão, é preciso pensar na importância da evolução que a sociedade tem passado, principalmente no que se refere aos aspectos relacionados ao conhecimento e que, evidentemente, influencia diretamente nos avanços tecnológicos. Todos sabem que evoluímos muito em termos de conhecimento, e um dos fatores que contribuem para essa evolução encontra-se na sistemática de registro, que favorece que o conhecimento seja compartilhado pelos mais diversos meios. Assim, pensar pesquisa é procurar respostas para inquietações ou para um problema. E, de acordo com Minayo, uma atividade básica das ciências é a pesquisa, pois ela, a partir da indagação, leva o homem à descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É também um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, de acordo com Gill. E a pesquisa científica pode ser classificada de algumas formas diferenciadas, sendo que essa diferenciação se dará a partir do olhar do pesquisador. O que significa isso? A partir da intenção que o mesmo possui, bem como dos caminhos que ele vai escolher para trilhar em busca de alcançar esses seus objetivos. Assim, uma pesquisa pode ser pensada a partir de alguns pontos. E quero destacar aqui 4 deles. Que ponto que é esse? O ponto de vista da natureza da pesquisa. O ponto de vista da forma de abordagem do problema. O ponto de vista dos objetivos da pesquisa. E o ponto de vista dos procedimentos técnicos que serão adotados pelo pesquisador. Ainda nesse sentido, a pesquisa possui uma natureza, possui uma forma peculiar, e podemos pensá-la como básica por gerar conhecimentos novos que são úteis para o avanço da ciência e da sociedade, e sem aplicação de uma prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. Ou até mesmo a pesquisa pode ser aplicada, por gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigida à solução de problemas que são específicos. Envolve verdades e interesses locais. Envolve uma intencionalidade na resolução de problemas existentes na sociedade, nos espaços em que o sujeito humano habita, se faz presente ou pretende conhecer mais. A maneira pela qual o pesquisador resolve realizar seus estudos, o percurso metodológico escolhido por ele, buscando novos conhecimentos, pode ser entendido basicamente por 2 formas, que são os caminhos que o pesquisador vai utilizar. Ou seja, a pesquisa pode ser quantitativa ou ela pode ser qualitativa. Basicamente, a diferenciação entre as duas é: a pesquisa quantitativa traduz em números, em dados estatísticos, as opiniões e informações, visando classificá-los e organizá-los. A utilização de métodos estatísticos é o ponto principal dessa pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, por sua vez, ela vai considerar a existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Ela é descritiva e utiliza um método indutivo. O processo é o foco principal. Para se definir, portanto, o tipo de pesquisa que você irá realizar, você não deve se esquecer dos objetivos que possui. Enquanto pesquisador,
enquanto alguém que pretende lançar luz sobre algum aspecto que tenha curiosidade e que queira saber mais. Ou seja, essa pesquisa pode ser exploratória, que é aquela que visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. São caracterizadas prioritariamente por pesquisas bibliográficas e estudos de caso. A pesquisa descritiva, por sua vez, envolve técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários e observações sistemáticas, e a característica mais importante é o levantamento e o tratamento dessas informações. A pesquisa explicativa, por sua vez, vai explicar os porquês das coisas, tentando identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. E dessa forma, ela vai assumir a forma de uma pesquisa experimental. A pesquisa é pensada também pelos diferentes procedimentos técnicos, sendo que a pesquisa bibliográfica, que parte do material já publicado e que o pesquisador escolhe para trilhar o seu percurso. A pesquisa documental, que é a partir de um material não analisado. A pesquisa experimental, que trabalha as variáveis de controle sobre um objeto. O levantamento, que seria uma interrogação mais direta. O estudo de caso, que seria um estudo profundo de um ponto para detalhamento de um conhecimento. E a pesquisação, que visa, sobretudo, a resolução de um problema coletivo. Pesquisa participante, por sua vez, tem a ver com a interação entre os pesquisadores e os membros da situação investigada. Assim, já sabendo que teremos que produzir na nossa pós-graduação um trabalho de conclusão de curso, que nós chamamos de TCC, é importante pensar em algumas etapas, passos a serem dados, ou melhor, pensar em algumas questões que podem nos levar ao conhecimento. Assim proponho para você, com base em Rúdio, que nos apresenta algumas questões básicas, a busca pela resposta do quê? O que pesquisar? É a sua primeira pergunta. O que você pretende pesquisar? Por que você vai pesquisar? Para que pesquisar determinado assunto? Como? Que caminho que você vai seguir para essa pesquisa? Quando, em que período de tempo você vai se dedicar para essa pesquisa? E quais são os recursos necessários para essa pesquisa? E será pesquisado por quem? Quem vai pesquisar? De que forma que você vai se desdobrar em busca dessas informações? Se existem perguntas que eu quero responder enquanto sujeito humano em busca do conhecimento das coisas, existem também algumas formas básicas, alguns itens básicos que devem constar em minha pesquisa, na sua pesquisa. A sua pesquisa, então, deve ter um problema, que é o que, dentro do problema, você vai estabelecer o tema e o assunto geral sobre o qual você pretende investigar. É uma primeira delimitação dentro de uma área de pesquisa, de um campo de conhecimento. Explicitar o problema é uma questão básica da investigação, pois pressupõe reflexão, amadurecimento do tema, pela leitura que você vai ter que fazer, ou pela experiência, troca de ideias com os pares. Com a problematização, aparecem às vezes algumas polêmicas que envolvem o tema e o problema escolhido. O problema, ele é uma pergunta ou uma questão específica que se pretende investigar. Supõe uma delimitação maior do que o tema. Ao problematizar, a questão cabe aí uma pergunta que de outros aspectos, da realidade se relacionam diretamente com o meu problema. Se existe tema e problema, deve haver aí uma justificativa. Em que sentido? As questões de pesquisa devem ser relevantes, de interesse científico, social ou cultural,
e devem ser viáveis do ponto de vista do seu estudo. A pesquisa supõe alocação de recursos, o que torna necessário explicitar a natureza do assunto, sua relevância ou importância para a área de conhecimento, quais são os impactos sociais de seus resultados e a viabilidade da pesquisa. Da mesma forma, é necessário estabelecer aí os objetivos da minha pesquisa. Ou seja, o objetivo intrínseco de um pesquisador é responder analiticamente à questão ou ao problema central que foi enunciado e problematizado. Os objetivos são importantes porque sintetizam a discussão anterior e dão mais clareza e visibilidade ao que se pretende conhecer com a pesquisa. Já o referencial teórico, extremamente importante, é um fator crucial na construção de um objetivo de pesquisa, pois ele que vai te dar o substrato, a base teórica para você levantar os objetivos que são coerentes. Então, é comum que os objetivos possam ser alterados ao longo de um processo de reflexão e de leitura, de busca de referencial teórico, porque a partir do amadurecimento sob a luz da teoria, você vai conseguir perceber alguns outros aspectos que podem melhorar aí o objetivo principal do seu trabalho. O referencial começa com as leituras que você deve fazer para a problematização, mas ele vai ganhando peso à medida que vai permitindo passar de uma proposta de pesquisa para um projeto com todas as suas etapas de elaboração. Assim, é necessário pesquisar muito material. E não deve ser publicações quaisquer, né? Se for pesquisar na internet, escolha trabalhos coerentes, escolha trabalhos científicos, e não o que acontece na maior parte das páginas de internet, que está implícito ali nos textos que você encontra lá dentro, questões que seriam teóricas, sem se dar verdadeiramente o crédito para quem foi o estudioso ou o autor que defendeu determinadas correntes. Já que essas devem ser coerentes, corretas, fundamentadas e consolidadas. Tome cuidado com as fontes de pesquisa. Hoje utilizamos recursos tecnológicos que estão repletos de material de qualidade, como eu já disse, da internet, como também materiais com pouca consistência teórica, sem aprofundamento e com base em suposições sem comprovação científica. A metodologia, que eu gosto de dizer que é a receita do bolo, por sua vez, pode ser entendida como os passos a serem dados. O que eu fiz enquanto receita para que outros pesquisadores possam, se quiserem seguir os mesmos passos, chegarem em resultados parecidos ou até mesmo iguais. Ela deve ser entendida no seu sentido próprio de método, de caminho para alcançar determinado objetivo, o que implica uma concepção da realidade ou do fragmento da realidade escolhida como objeto de estudo. Enfim, deve descrever de forma detalhada como se pretende atingir o objetivo proposto. A metodologia pode ser organizada na forma de tópicos, como, por exemplo, posso definir a população e a amostra, incluir a descrição das características dessa população, posso trabalhar o processo de seleção dos sujeitos, se for uma pesquisa com seres humanos, ou dos objetos de estudo, que tamanho que é esta amostra, como que ela foi estabelecida, em que local a pesquisa aconteceu, qual o objetivo de análise, o que você conseguiu analisar. A descrição dos instrumentos utilizados, por sua vez, deve indicar as fontes a serem utilizadas para a elaboração dos seus instrumentos. Em relação à coleta de dados, você deve ter em mente aí os seguintes pontos. Como que ela se deu? Foi em grupo? Foi individual? Quando? Em que espaço de tempo? Em que local? Por quem? Pelo pesquisador? Por uma equipe? Foi online? E a quem vai ser aplicado o instrumento, né, no caso, se você tiver.
e como se dará o tratamento dos dados. Quando utilizar, sempre indicar o uso e tratamento estatístico, se for o caso. Além de que, um bom pesquisador sabe que os prazos que ele estabelece, o seu cronograma de atividade, consiste na distribuição das diversas etapas da pesquisa no espaço de tempo. Ele sabe também das necessidades ou não de ter um orçamento para a provisão de recursos, que sejam humanos, materiais, financeiros e que vão dar condições para que o projeto aconteça. Outro aspecto importante são as referências utilizadas, que devem ser devidamente registradas e que legitimam a pesquisa e dá crédito aos pesquisadores que vieram antes de você e que conheceram e estabeleceram alguns dados e conceitos anteriormente. É comum, e já aconteceu comigo, eu achava que deveria escrever o meu texto de forma livre, utilizando o mínimo possível de citações, sejam elas diretas ou indiretas. E diante da minha orientadora, ela me perguntou: Alessandro, eu escrevi umas 3 páginas. Nessas 3 páginas eu trouxe vários conceitos, mas sem colocar a origem desses conceitos. E ela perguntou da seguinte forma: Alessandro, quem falou isso que está nesse parágrafo? Não, sou eu que estou falando. E ela falou da seguinte forma: nesse momento você não sabe nada. Você só conseguiu chegar a esses conceitos porque teve outros estudiosos que trilharam um caminho e que favoreceram que você chegasse a esse ponto. Por conta disso, não fique chateado com a forma do modelo de se escrever um trabalho científico, porque nele é extremamente necessário que você faça devidamente as citações diretas e as citações indiretas, porque é isso que legitima que o seu trabalho tem consistência teórica. Enfim, nessa aula de hoje, falamos rapidamente do que é um trabalho científico. Você pode aprofundar mais sobre o assunto em nosso guia de estudos e em materiais complementares. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.